Olá, meus amigos, tudo bem? Como toda a quarta-feira, nós trabalharemos aspectos de jurisprudência, ou seja, aspectos jurisprudenciais, decisões que os nossos tribunais superiores vão desenvolvendo. Decisões do Superior Tribunal de Justiça, ora decisões do Supremo Tribunal Federal. Antes de mais nada, por gentileza, meus amigos, te inscreve agora no canal. Já dá o teu inscreva-se ali, já dá o teu joinha, porque senão tu vai esquecer depois. Então, já faz isso agora, resolve já essa questão e agora sim vem comigo. Do que nós vamos trabalhar? Essa é a primeira, ou o primeiro de um vídeo que eu vou falar sobre a teoria dos precedentes. E dentro da teoria dos precedentes, eu vou falar sobre um fenômeno chamado de overruling. O que é overruling? Não sei se alguém já ouviu falar, mas o overruling, ele tem uma peculiaridade, certo? Ele tem uma essência. Pessoal, raciocinem comigo. A jurisprudência, ela é uma fonte de direito. Concordam comigo? Conforme as decisões vão sendo reiteradas, constrói-se um precedente. Então, por exemplo, a segunda turma do STF tem entendimento sobre determinado assunto. Às vezes, os entendimentos são tão reiterados que surge uma súmula, seja uma súmula comum, seja uma súmula vinculante, mas surge a figura da súmula. Às vezes, é apenas o entendimento daquela turma que ainda não foi sumulado. Afinal de contas, o que é o overruling? Overruling, meus amigos, é nada mais, nada menos do que uma alteração de precedente. Ou seja, o tribunal, ele profere um entendimento diferente daquele que ele tinha. Esse entendimento modificado, ou seja, modificação de precedente, pode se dar em virtude de uma sequência de entendimentos e que agora o entendimento é outro. Julgamento da prisão em segunda instância é um overruling, ou seja, existia uma sequência de entendimentos de que era possível a prisão em segunda instância. Agora, não é mais, mas não tem súmula falando sobre isso. Então nós temos aqui um overruling tácito. Tácito. Todavia, existe também, amigos, o overruling expresso. Não que diga em algum lugar, estamos mudando o entendimento, mas é, por exemplo, quando o tribunal tem uma súmula, emite uma súmula, e depois, senhores, os próprios julgados do tribunal já vão mostrando que o entendimento ficou superado. Querem ver um exemplo? Se vocês pegarem e consultarem a súmula 690 do Supremo Tribunal Federal, vocês vão ver que na súmula 690 diz claramente que compete ao STF o julgamento de habeas corpus das decisões oriundas das turmas recursais dos juizados especiais criminais. Então, se fosse impetrado um habeas corpus para a turma recursal no GCRIM e denegasse o habeas e quisesse impetrar um novo habeas corpus, teria que ser para o STF. Só que em 2007 o ministro Marco Aurélio foi relator de um processo, de um acórdão. E nesse acórdão, o que diz, pelo menos a relatoria do ministro Marco Aurélio? Ele diz que o Supremo Tribunal Federal não está na linha jurisdicional e hierárquica direta das turmas recursais. Até porque, na visão do ministro, e realmente procede, os juízes da turma recursal não constituem segunda instância. São 3 juízes de primeira instância. Então, quem deve julgar habeas corpus quando a turma recursal denega são os tribunais de segunda instância, ou seja, o TJ ou o TRF.
TJ se for matéria estadual, TRF se for matéria federal. Houve aqui um overruling, certo? Por quê? Porque superou um precedente jurisprudencial. Nesse caso, superou a súmula. Tanto que se vocês pegarem das súmulas, embaixo da súmula 690 vai estar súmula superada. Certo? Isso é o overruling. E por fim, apenas para passar por essa dica no nosso início da teoria dos precedentes, é importante que os senhores saibam que o overruling pode se dar de forma difusa e pode se dar de forma concentrada. De forma difusa, meus amigos, é a decisão, por exemplo, alteração simples de uma turma. Uma turma vai analisar um caso concreto e muda o entendimento. Nesse caso, nós temos eficácia ex nunc, certo? Ou seja, é dali para frente. Agora, se tratando de overruling em questão concentrado, certo? Ou seja, de controle concentrado através de uma ADIM, de uma ADC, de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, aí a coisa muda de figura. Quando for através de ADIM ou ADC, como foi, por exemplo, o caso da prisão em segunda instância, nesse caso, amigos, o efeito é ex tunc. Vai valer, inclusive, para os fatos anteriores. Por isso, muita gente foi colocada em liberdade. Certo? Cuidado com essas dicas que envolvem o overruling. Certinho? Enfim, uma pequena dica para vocês sobre um tema que pode cair numa prova de concurso, exame de ordem, numa prova oral. Certo? Na próxima quarta-feira voltamos para falar de um novo instituto da teoria dos precedentes. Aguardo vocês. Me queiram bem, que não custa nada, como eu sempre digo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Te inscreve no canal, dá o joinha, ativa o sininho para sempre saber dos vídeos que estão vindo. Um grande abraço, meus amigos. Valeu. Tchau, tchau.